Sejam todos bem-vindos ao nosso curso do Libras do Zero. Eu sou o professor Nito, esse é meu sinal na comunidade surda. E aí, nós vamos hoje começar a aprender a questão da gramática da Libras. Gramática da Libras, você vai colocar aí no seu caderno, tá? No tema, gramática da Libras. Esse é um tema que eu vou dividir pelo menos em 3 blocos. Vai ter até mais, tá? Um pouco, porque quando a gente vai estudar a gramática, você vai perceber que ela se divide, tá? Alguns tópicos importantes que você precisa saber, entender. Que a Libras não é só vocabulário, não é só sinal. Não, a Libras ela tem uma gramática própria. Você precisa saber, conhecer como é essa gramática, tá? Então, pegue aí seu caderno, pegue aí sua caneta, seu lápis, sente aí, vamos estudar. Vem comigo, de olho na tela, vamos lá. Curso de Libras você encontra aqui, tá? Vamos ver as categorias da gramática. Como é que ela se divide? Bom, em vermelho. Professor, você está me dizendo que somente essas aí que está na categoria da gramática? Sim. Em vermelho, coloca em destaque, tá? Você pode copiar. Copia aí. Categoria. São essas categorias aí, tá? São 6 categorias. Primeiro, verbos direcionais, tá? Nós vamos estudar verbos direcionais. Classificadores, importante, tá? Na tradução, interpretação em línguas. Terceiro, advérbios e adjetivos. Coloquei eles juntos, porque vocês vão ter só uma aula, somente nesse bloco aí vocês vão estudar advérbios, e na outra aula vocês vão estudar sobre adjetivos. Vai ser algo muito interessante, tá? Porque advérbio de tempo, de modo, advérbios de lugar. Então, tu vai aprender aí muitas coisas quando você chegar nesta aula de advérbio, tá? Comparativos, igualdade, superioridade, inferioridade, tá? E aí, tudo se encaixa também na questão dos adjetivos. E, em seguida, você vai estudar pronomes. Por último, não menos importante, numerais, tá? Professor, de forma bem clara e objetiva, eu resumi aí para vocês, tá? Verbos direcionais, classificadores, advérbios e adjetivos, comparativos, igualdade, superioridade, inferioridade, pronomes e numerais. Aprender isso aí, ó, de maneira simples, fácil. Eu vou passar para você uma aula de maneira mais leve, de maneira que você possa entender, tá? Por quê, professor? Eu vou trazer aqui termos difíceis que você não sabe, não faz parte do seu dia a dia, tá? Poderia trazer um termo aqui interlingual, semiótico, sabe o que é isso? Não. Mas existem os termos que fazem parte da tradução e interpretação da Libras. Esses termos que a gente usa, mas a formalidade é importante. Sim, se não fosse, não estaria nos livros, tá? Mas os termos que eu vou trazer para ti são termos que você usa no dia a dia. É aquele feijão com arroz, que você coloca aquele ovozinho frito, tá? Professor, nesta hora. Sim, porque eu quero trazer para você a questão da comunicação. E você sabe o que é comunicação? Comunicação vem do latim, communicatione. Olha aí. Estou falando até latim hoje, tá? Que deriva da palavra comunes. E o que é comune, professor? É quando você torna uma coisa que é difícil em comum. Quando você pega algo que é quase impossível de entender, mas você torna aquela coisa comum. Que é comum em quê? Tão comum que a pessoa... É só isso. Então, de uma forma bem simples, clara, objetiva, eu quero passar esta aula sobre gramática, tá? Muitos alunos, quando chegam nesse momento aqui, nessa disciplina, eles param, esperam, ficam pensando, será que eu continuo? Será que eu participo? Por quê? Porque geralmente aqui precisa um pouco de atenção, um pouco não, muita atenção,
para que você possa focar, você possa entender e compreender, porque aqui é que está. Eu falei que os parâmetros é a mãe da Libras, tá? Eu falo que a gramática é o coração. Tirou o coração, o garoto morre, tá? Já era. Então, você precisa aqui compreender, entender. Ah, professor, estou com dúvida, tá? Dúvidas a gente resolve aqui, tá? Coloque aí nos comentários suas dúvidas, que eu respondo você em seguida, tá? Ou você tem meu número, tem meu contato, WhatsApp, chama lá, professor, então, e eu tenho a maior paciência e calma, tranquilidade para lhe explicar. Uma vez, duas, três, quatro, cinco, quantas vezes for preciso para que você possa entender. Mas de antemão, eu te digo uma coisa: Libras não é um bicho de sete cabeças. Libras é algo que precisamos que pensar como surdo. Pensar como surdo. Pensou como surdo? Professor, é isso aí? E outra coisa, a fluência ela vem com contato. Quando você tem contato com a comunidade surda, professor, não conheço surdo, professor, na minha cidade não tem surdo. Tem sim. Procure. Ah, eu vou sair em casa, procurando. Peraí, as redes sociais hoje, ela aproxima a gente também, tá? Procure nas redes sociais. Às vezes você tem um amigo do amigo do amigo que tem um surdo. E você, é a questão de perguntar, tá? É quando você tiver um contato com o surdo, aí você vai desenvolver a fluência, tá? Um exemplo, a pessoa está estudando inglês, tá? Verbo to be, aquele camarada lá está estudando, falando muitas palavras já ao contrário, tá? Coisas a gente não entende, não compreende, tá? Quem não sabe não vai entender. Mas a fluência, geralmente, ela vai acontecer quando a pessoa tem um contato com alguém, um nativo, um estrangeiro, ele começa a ter a questão da fluência, tá? E aí você melhora essa parte, tá? Mas hoje, na aula de inglês, hoje é a aula de Libras, tá? Libras. Libras, língua brasileira de sinais. Vem comigo. Observe novamente, tá? Copiado. Categorias da gramática são somente essas aí. O professor disse que tem outros, tá? Tem, mas elas se encaixam nessas daí. Mas como assim, professor? Essas são as principais, tá? O que a gente diz principal, as outras são apenas por partes, tá? Elas fazem parte dessas aí. Mas o o ponto central da gramática está aí. Verbos direcionais, classificadores, advérbios, adjetivos, comparativos, igualdade, superioridade, inferioridade, pronomes e numerais. Vamos lá, seguindo em frente. Na aula de hoje, nós vamos começar falando um pouco a questão da gramática, tá? Vamos aprender dicionário de gramática em Geo. Geo. Gramática da Libras. Muito bem, gramática da Libras. Seguindo em frente. Hoje, eu tenho alguns exemplos que vocês vão ver, tá? Algo mais no slide. Preciso que vocês copiem, preciso que vocês façam também na sua casa. Eu vou dar um tempo para que você possa pensar como seria essa frase. Como é que eu como é que eu vou sinalizar, interpretar essa frase, tá? Então, isso é você aprender fazendo, tá? Nada melhor do que você aprender algo fazendo aquilo. Fechou? Então, vamos. Na tela, agora não tem mais volta. Entrou na participação da aula, não fecha esse vídeo, não. Fica até o fim comigo, que eu te garanto que você vai sair daqui pelo menos aprendendo o que é gramática, tá? Olha para o clássico aí, tá? O português e a Libras. Diferente, tá? Vocês estão observando? Deixa eu ampliar aqui a tela para vocês. Ok. Pronto. Na tela, observe, tá? E a Libras. Em português, você observa uma frase que o gato comeu alho. Agora,
quando você vai traduzir e interpretar para a Libras, observe que vai alterar aí algumas coisas, tá? Vai alterar a questão da frase, o português, ela vai trocar aqui, nós vamos trocar, inverter aqui algumas palavras e você vai observar que vai sim fazer sentido, tá? Ao princípio, quando você vai traduzir, parece que não tem sentido, mas quando você vai interpretar, fica mais claro e objetivo. E aí tem uma frasezinha que eu gosto de utilizar: palavras não têm formas. Palavras não têm formas, tá? Imagina aí, pensa aí em uma palavra. Vou te dizer uma. Elefante. Elefante. Você vê que é um animal, a palavra. Você consegue ver o elefante aqui, a palavra? Você imagina ele aqui, tá? A sua mente, com certeza, já está imaginando, você já está imaginando, pensando no tamanho do elefante, tá? Mas não tem forma. Quando você vai interpretar, você vai tirar aqui, ó, a imaginação, vai colocar nas mãos, sinal de elefante, ó, elefante, a tromba do elefante. Então, percebe que a forma dos sinais, sim, ele tem formas, tá? Palavras não tem, sinais, ele sim tem formas. Ok? Então, observe aí, na Libras, por onde eu começo? Para que não seja um português sinalizado, você tem que trazer clareza à imagem, porque o surdo, ele escuta pelos olhos e ele fala com as mãos. Escreve isso aí. O surdo, ele escuta pelos olhos e fala com as mãos. Muito bem? Beber um pouquinho de água. Continuando. Observe. Vem comigo. Como é que você faria essa frase aí, tá? Então, sua mãe já está do lado, tá? Isso é a tradução. Você sabe o sinal de rato? Rato. Rato. Olha os dedos do rato. Rato. Comer. Comer. Sinal de comer. Ó. Comer. E sinal de gato. Gato. O bigode do gato. Ok? Agora, interpretar é outra coisa. É diferente. Tá? Você conseguiria interpretar essa frase aí? Como é que você faria? Muito bem. Eu vou fazer para você, tá? Observe aí. E passa também na sua casa, tá? Observe que eu marquei primeiro o rato, desse lado. Em seguida, eu vim com o gato e o gato comeu o rato. Mas, professor, você disse que o sinal de comer é aqui. Muito bem. Mas aí é que está o pulo do gato. Vamos falar no gato, né? É aí que está, que quero que você entenda que a Libras é isso. É trazer um sentido na hora de sinalizar. De sinalizar, tá? Não é só querer fazer rato, comer, gato, ou gato, comer, rato. Não. Quando você vai estudar Libras, e principalmente a gramática, ela vai te ensinar o quê? Que tudo aquilo que você aprendeu, fonologia, morfologia, sintaxe, agora vai se encaixar aqui nessa parte, tá? Vai aparecer aqui a sintaxe espacial. Precisa de marcações. Libras, nós precisamos marcar os personagens, tá? E aqui o que eu fiz foi uma marcação, ó. Marquei o rato aqui e o gato veio, ó, e comeu. Tem mais, tá? Vamos comigo. A estrutura gramatical da Libras, como funciona? Dessa forma. Na estrutura gramatical da Libras, nós sabemos que não é a mesma da português, é diferente, tá? O gato, ele
comeu o rato, no exemplo acima, se eu fizer os sinais seguindo a estrutura gramatical da língua portuguesa, isso se chama português sinalizado, e não é Libras, tá? É como eu falei para você. Não, se eu não marcar entre os personagens, se eu não exercer a questão da tradução e a interpretação de forma clara e objetiva, isso se torna só um português sinalizado. E não fica bacana, não fica legal, mas a pessoa está começando agora, tá? Geralmente, quando a gente começa, no início a gente faz muito português sinalizado, mas com as dicas que eu te dou, com as dicas que você vai pegando aqui nesse curso, você vai começando a entender, a colocar os pingos nos is, tá? O que eu quero fazer é te dar um conhecimento, tá? A informação para que você possa saber onde é as vírgulas, os pingos nos is. Então, você, sabendo disso, sua sinalização vai fluir com toda clareza e vai ser igual água, tá? Vai fluir igual água. É isso que a gente procura fazer, tá? E aí, com muita dedicação minha e sua também, precisa ambas as partes se engajar, buscar, estudar, 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 revisar, 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 e assim você consegue absorver a informação e o conteúdo, tá? Mas continuando, observe aí, que não é a mesma coisa. A gramática da letra e a gramática do português é diferente, tá? É diferente. Você observou lá em cima as categorias? São poucas, né? Tem que pegar o português. Meu Deus, quantas regras não tem em português? Conjunções, interjeição, artigos, outras coisas a mais. Aí na Libras, você vai entender o quê? Que no verbo, ele não se conjuga. Na Libras não se conjuga o verbo, tá? Esse não aqui é de ter, ó. Ter, tinha, temos, teremos, tereis, tudo aqui. Professor, como é que eu vou saber que é no passado, é no presente, é no futuro? Eu vou utilizar de marcações de tempo, tal. Passado, agora, futuro. Dessa forma. Eu marco antes o tempo. Mas vem comigo, continuando ainda aqui na questão da gramática, nós vamos estudar o quê? Que na Libras o verbo ele nunca muda de tempo. Não se conjuga o verbo, tá? Como eu falei para vocês. Para determinar se a ação foi no passado, por exemplo, usamos um sinal indicativo de tempo sempre no início da frase. Isso aqui, pega essa visão aqui, tá? Não esquece não, tá? Advérbio de tempo, eles, geralmente, eles vão aparecer no início da frase. Tá? Escreve essa frase aí em português, tá? Observe a frase. Eu preciso ir à escola amanhã. De novo. Eu preciso ir à escola amanhã. Eu preciso ir à escola amanhã. Ou de forma mais direta, né? Preciso ir à escola amanhã. Aí, professor, você viu que o amanhã está no fim da frase. Como é que eu vou inverter no começo? E é que tá. É Libras, tá? Na Libras, nós vamos começar pelo advérbio de tempo. E em seguida, vai seguir as estruturas bem interessantes que eu vou te passar agora. Mas pegou a frase, eu preciso ir à escola amanhã. Como seria? Vamos aprender sinais. Não, eu, né? Dedo indicador apontando para você. Eu. Sinal de preciso, ó. Preciso, ó. Em A, pode ser, ó. Preciso, preciso. Sinal de I, ó. Dedo indicador, ó. I, I. Sinal de escola. Casa. Estudar, um sinal composto. Escola. Sinal de amanhã. Vamos aprender? Dedo médio, leva aqui até a têmpora. E para baixo. Amanhã. 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 Pronto, pessoal. Aprendi que
os sinais agora. Agora, você acabou de fazer aprender os vocabulários. Agora você precisa fazer uma tradução. A tradução o que é? É você copiar aí do teu caderno. Como seria essa frase? Você conseguiria fazer a tradução? Vamos lá, traduzir. Copia aí. Coloque agora, inverta aí as palavras. Inverta aí e transforme em libras. Eu preciso ir à escola amanhã. Embaixo, você vai colocar como seria em libras. Fizeram? Muito bem. Como seria, professor, a tradução? Eu falei mais ou menos assim, tá? Amanhã, escola, eu e preciso. Você fez assim? Parabéns, correto. Você acabou de traduzir do português para Libras. É difícil? Não. Quando você pega essa dica aqui, quando você pega a minha aula e começa a entender, compreender o que estou passando, você consegue traduzir. Não vá com muita sede no pódio. Professor, eu quero logo interpretar. Eu quero logo ir para a ação. Calma, relaxa, meu filho. Tá? Sente, pegue o caderno, pegue o lápis, pegue a caneta e vá traduzir primeiro. Quando você traduz, fica mais fácil para interpretar. Agora, quando você quer, eu quero logo ir para aqui, sinalizar. Aí, geralmente você não aprende. Ou geralmente você. Por quê? Quando você escreve, eu faço a prova para você, tá? Eu comecei a pegar mais a questão de sinalizar quando eu sentei, peguei o caderno, o lápis, comecei a traduzir do português para Libras, né? Aí ficou mais fácil para na hora da ação, da interpretação. Então, traduza primeiro. E você vai ver, ó, traduziu, aí agora você vai interpretar. Entenderam? Muito bem, tá? Agora, professor, fez a tradução. E aí, vamos sinalizar? Vamos aprender? Vem comigo, tá? Amanhã, escola, eu preciso ir. Ou amanhã, escola, eu ir preciso. Professor, aí tem dois verbos, ir ou precisar. Vai terminar como? Aí você vai escolher, tá? Um dos dois para terminar. Ou você termina com ir, ou você termina com preciso, tá? Não tem diferença, tá? Não tem. Agora, o começo é que vai. As regrinhas da gramática que vai passar, que geralmente começa pelo tempo. Amanhã. E, pô, em seguida, você vai aprender que é o lugar, tá? O lugar, ele vem em segundo, tá? Aí, a próxima, a gente vai observar aí, ó. Observe comigo na tela, tá? Exemplo. Passar da minha casa, rato, gato comer. Esse vermelho está em libras. E sublinhado, ó, amarelo, você vai ver. O gato comeu o rato que tinha na minha casa. Você percebe que aí já foi feita uma tradução. Observe aí que eu fiz uma adaptação, tá? Peguei a frase que está sublinhada em amarelo. O gato comeu o rato que tinha na minha casa. Não tem mais, tá? Isso eu estou falando o quê? Passado. Algo que aconteceu ontem, anteontem, que já aconteceu, tá? Aí quando você vai fazer a tradução, você vai observar qual é o tempo. É hoje? É amanhã? Foi ontem? Foi anteontem? Primeira coisa, pergunte que tempo é esse, tá? Aí você traduz. Qual tempo? Ontem? Passado? Agora tem cuidado, tá? Quando você for estudar advérbio de tempo, você vai ver que tem um passado e tem um já. Passado, geralmente, ele remete a algo que aconteceu há muitos anos, tá? Isso aí pode ter sido aqui. Há muitos anos, na minha casa, tinha rato.
Faz tempo que não vejo mais aqui, tá? Acho que aqui não tem. Embora aqui é rural, tá? Que as cobras já comeram um bocado aqui. Nunca vi, tá? Mas eu digo que no passado, há 10 anos atrás, tinha. Aí o gato comeu, tá? Como é o nome do gato? Uh, Tom, comia os ratos lá no passado, tá? Que tinha na minha casa, tá? Dessa forma, tá? E aí, observe que eu coloquei primeiro tempo, coloquei o lugar, minha casa, e aí inseri o personagem, o sujeito, gato, animal, por último, finalizei com o verbo, dessa forma, tá? Mas vamos lá, olha a questão aí que você vai observar. Tempo, lugar. Quem sofre a ação também, ó, o rato, coitado. Quem pratica a ação, o gato. E a ação, o verbo comer. Tá? Interessante aí, ó. Grifa aí, escreve também, não vai esquecer, não. Escreva essa frase aí, ó, embaixo, coloca. Tempo, lugar. Quem sofre a ação, quem pratica a ação e o verbo por outro. Show de bola? Vamos lá. Aqui, tá? Na Libras, quando o indicador de tempo for uma data, ou o indicador for um lugar, ou um endereço, sempre começaremos do maior para o menor, para a menor informação. Tá? Imagina aí, um exemplo. Ano, mês e dia. Ano, mês e dia. Tá? Geralmente, existem alguns calendários, quando a gente vai observar, em alguns lugares aí no mundo, que eles começam logo pelo ano, mês e o dia. Tá? Ano 1902, aí o mês, dezembro, o dia 19, é o dia de quem? Minha data, né, de aniversário, tá? Pessoal, tem alguma coisa sem inverter? Dia 19, mês de dezembro, ao ano 1902, o menino aqui, ó, apareceu, estreou, tá? Para o mundo. Aí observe, tá? Embaixo, vai para. Observe a questão, tá? País, estado, cidade, rua. Sinal de país, ó. País, ó, em P, ó. País, estado, ó o estado aqui, ó. Estado, cidade, indicador, ó. Cidade e rua. Tem exemplo? Tem sim, vem comigo. Olha o exemplo. O menino subiu na árvore, tá? Nós temos aí uma estrutura por OSV. E essa estrutura, ela, quando você for traduzir essa frase, colocar, inverter para a Libras, observe em azul, árvore, menino, subir. Temos aí a estrutura mais clássica que tem na Libras, OSV. OSV. Nós vamos ter um bloco, tá? Só com essas estruturas, só te repassando essa informação. Qual a estrutura que eu vou sinalizar, professor? É o OSV, OSVO? Calma, relaxa, que no próximo bloco, nas próximas aulas, a gente vai ter um conteúdo que você vai pegar assim, ó. Opa, é desse jeito. Poxa, você é muito claro, professor. E tá. Se torna fácil quando a gente procura buscar, revisar, e eu procuro te passar uma informação que você, uma informação precisa, tá? Informação que você venha memorizar e venha aprender, tá? Te pergunto agora, uma frase que tenha o advérbio de tempo. Nós começamos por quem? Por ele. Na frase está escrito assim: médico, preciso ir amanhã. Amanhã, médico, preciso ir. Professor, se a frase começar,
Amanhã eu preciso ir ao médico. Não muda, continua. Amanhã, médico, agora inversão. Médico, preciso ir. Por quê? Advérbio de tempo, aparece em primeiro lugar. Lugar, aparece em segundo, tá? E depois você complementa com os verbos, tá? Muito bem, deixa eu olhar bem aqui no teu olho aqui, tá aprendendo? É difícil? É difícil ou é fácil? Da forma que eu estou te passando, da maneira que eu estou te ensinando, é uma maneira que eu encontrei para que você possa sair desta aula aqui, ó, desse curso. Professor, eu sei que é gramática. Eu aprendi que é diferente, tá? Do português. E se eu te perguntar agora, qual é a categoria? Em quantas partes divide a gramática da língua? Em quantas categorias? Em 6, né? Verbos direcionais, classificadores e... Fala para mim. Advérbios, adjetivos, comparativos, superioridade, inferioridade, igualdade, pronomes, numerais. Só isso. Então, são os substantivos. Onde é que eles entram? E as outras coisas? Entram aonde, professor? Entra tudo aí também, tá? Tudo aí. Então, eu passo para você de uma forma bem clara, objetiva, porque o meu foco é fazer que você aprenda. O meu foco é fazer que você compreenda o conteúdo que eu estou lhe passando, tá? Nada adianta eu chegar aqui, passar conteúdo, estuda isso, estuda, e você chegar na hora do vamos ver, professor, esquecer. Esquecer é humano, tá? Professor, eu não sei. Aí você volta o vídeo, volta a fita e assiste novamente essa aula, porque vai ficar gravada. Muito bem, começamos. Eu vou finalizar aqui, tá? Não fico muito grande o conteúdo, a videoaula, tá? Mas eu vou gravar mais outras, trazer ainda a questão da gramática. Porque só o começo, tá? Gramática tem mais coisa, tá? Revisando com você agora. Professor, na frase, primeira coisa que você vai fazer o quê? Interpretar ou traduzir? Traduzir. Pegou a frase, traduz a frase. Está no português, traduz para Libras. Em segundo lugar, você vai interpretar. Agora que você vai tirar do papel, colocar aqui nas mãos. Tá? Fazendo isso, você aprende, você começa a finalizar perfeitamente. Ok? Entendido? Eu quero aqui finalizar essa parte, primeira parte, tá? Desejo a você um ótimo estudo. Continue aí estudando, continue focando na Libras, tá? Nós vamos, próximo aula, ver exemplos. Vai ter vários exemplos aqui. Eu preciso da sua atenção, preciso que você escreva também aí os exemplos, crie também seus exemplos, crie também aí frases e tenta traduzir essas frases para a Libras. Escreva aí algo no seu caderno, agora eu vou traduzir. Traduza e agora eu vou interpretar. Interprete, tá? Isso é treino, isso é prática. Forte abraço a todos e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Tchau, tchau.